Esperar a galera. Mas esse bagulho de Ava, velho, isso que eu não tô entendendo. Pra entrar no Ava, isso aqui é Zoom, né? Ô, Arthur, boa noite, tudo bom? Boa noite. Você é de Alto Caparó, Arthur? Áudio Itibá. O Valério, né? Esse sobrenome é muito comum naquela região. Aham. Já tivemos alguns alunos com esse nome. É o seguinte, Arthur, nesse modelo híbrido, às vezes a gente acaba falando com vocês como se vocês soubessem, né, o que se trata. A gente também teve que se Aham. acostumar com o tempo, né? Então é o seguinte, cara. O AVA, ele se chama Ambiente Virtual de Aprendizagem. Por que que Aham. a gente utiliza ele? É onde ficam, cara, arquivados todos os arquivos referentes às aulas. Então, a gravação dessa aula de hoje, eu vou colocar lá no ambiente virtual de aprendizagem, ou AVA, né? E lá fica tudo registrado. Você pode acessar lá qualquer hora do dia ou da noite, né? Você vai ter lá a sua turma, suas disciplinas. Lá você vai ter os links de acesso para as aulas, né? Para esse momento em que a gente está em sincronia online. Você vai ter os conteúdos, que são as apresentações, os textos para leitura, ou vídeos para análise, enfim. Você vai ter os seus conteúdos lá dentro. Você vai ter algumas chamadas unidades de aprendizagem, que também são conteúdos, mas você acessa um link um pouquinho diferente. E você vai ter as atividades avaliativas, né? Então, sua vida acadêmica vai estar praticamente toda lá, né? No que diz respeito ao ensino e aprendizagem. O Zoom é só uma ferramenta que a gente usa para interagir online ao mesmo tempo, né? Então, o Zoom ele não um recurso da faculdade, né? A faculdade até paga para usar umas licenças aí para a gente ter aula por mais tempo e tal, mas na verdade o Zoom é só uma ferramenta que a gente utiliza. A gente poderia usar, sei lá, chamada de vídeo do WhatsApp, mas o Zoom ele é mais organizado para isso. Entendeu? Entendi. E lá na faculdade também você vai ter acesso às suas notas, faltas, né? Quando a gente estiver no momento presencial mesmo, né? Os professores, depois das provas, têm que ir lá e lançar as notas lá, e você vai ter o controle ali, se você, quanto falta para ser aprovado, se eu lancei a nota, se eu não lancei a nota, quanto você tirou em determinado trabalho ou em determinada prova. Aí esse é o WebGIS. Tudo isso você faz pelo site da faculdade. Entra no site da faculdade, eu quero ver minha nota aqui. Vai para o WebGIS e vê como é que está lá a coisa. Normalmente você acessa com o seu número de matrícula e uma senha, né? Deve ter algum informativo para vocês de como fazer esse acesso pela primeira vez. Não, eu preciso acessar aqui para ver se o professor já colocou o conteúdo disponível. Aí você vai para um link lá da faculdade, que é o link de educação à distância. Na verdade, não é educação à distância, é só porque a faculdade já tinha esse espaço, então nós estamos utilizando ele lá dentro do site. Você vai para o EAD e acessa também com seu número de matrícula e senha o ambiente virtual de aprendizagem, né, que foi a maneira pela qual a Faculdade do Futuro conseguiu se organizar para manter os alunos em formação durante esse período de pandemia, né, que acaba sendo um assunto sério, porque quando vocês ingressam em 2021, primeiro semestre, então a faculdade se compromete de que ela vai oferecer a formação para vocês até vocês se formarem. Se vocês fizerem tudo certo, vocês vão se formar em 2024. Dezembro de 2024 vocês estão formando. Então, por culpa da faculdade, vocês não podem se formar num período diferente desse, entendeu? Então, é preciso manter a formação mesmo em tempos de pandemia, né? Um compromisso que a faculdade faz com vocês. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, meu nome é Anderson do Amaral Portilho, né? Eu sou aqui de Manhuaçu. Na verdade, eu sou de Luisburgo, né? Que é uma cidadezinha pequenininha. Não sei se tem alguém de Luisburgo por aí. Quando eu saí para estudar, eu tenho 35 anos. Quando eu saí para estudar, nós não tínhamos a formação em educação física aqui em Manhuaçu ainda. Então, eu tive que ir um pouco mais para longe, né? Eu me mudei de cidade, eu fui para Muriaé para poder estudar.
E lá eu cursei Educação Física. Aí, um ano depois que eu já estava lá, ia até abrir o curso aqui em Manhuaçu, mas eu já estava lá, já estava habituado, gostava da minha faculdade, lá acabei ficando por lá, né? E aí eu me formei em janeiro de 2008, né? Terminei em 2007, né? Mas me formei em janeiro de 2008. E a partir disso, vim para Manhuaçu em 2009, estou aqui até hoje, né? Meu contato com a Faculdade do Futuro veio numa especialização que eu cursei na faculdade, até junto com o professor Henrique. E a partir disso, então, eu comecei a participar de algumas atividades informais, participava de alguns eventos que a faculdade oferecia, porque era a minha oportunidade de continuar estudando também, né? De continuar. Eu vou só colocar no mudo aqui, pessoal. Por favor, não se ofendam, tá? É só para a gente não ter nenhuma interferência. Mas quando quiser falar alguma coisa, pode tirar do mudo, pode interromper. Pouco a pouco vocês vão me conhecer. O Roque e o Antônio já me conhecem há bastante tempo, eles sabem que eu sou sossegado demais da conta. E aí me aproximei, então, defendi uma monografia de especialização que teve como título, né, a influência das aulas de educação física no tempo livre dos alunos do ensino médio. Aí é uma conversa que a gente ainda vai ter mais adiante. E depois disso, né, em 2013, eu comecei a trabalhar na Faculdade do Futuro com a disciplina de lutas, né? O professor que trabalhava com ela fez uma outra opção, foi trabalhar numa outra instituição, né, que ele não era daqui, ele era de uma outra cidade, preferia trabalhar só na cidade dele, que é uma coisa que a gente entende, né, porque o deslocamento ele acaba ocupando muito tempo da vida da gente, eu também já passei por isso, e eu entrei então para substituí-lo, e a partir daí comecei a trabalhar com algumas outras disciplinas. Atualmente eu trabalho com inúmeras disciplinas, algumas da área esportiva, né? Esporte de invasão 2, talvez vou trabalhar com esporte de invasão 1 com vocês, que depois também vocês vão saber o que é. Nesse momento com vocês, eu trabalho com essa disciplina de dimensões históricos sociais da educação física, depois eu vou explicar o que é, e trabalho com a disciplina de jogos e brincadeiras, né? A metodologia do ensino dos jogos e brincadeiras. Bom, depois também eu vou falar um pouquinho mais sobre essa disciplina. Mas, atualmente, eu curso mestrado, né? Devo finalizar nesse primeiro semestre desse ano na Universidade Federal do Espírito Santo, que é a universidade federal mais próxima de nós aqui, né? Nós temos Viçosa, temos Belo Horizonte, mas é muito cômodo ir para Vitória, né? Então, o Espírito Santo guardo com o maior carinho no meu coração, adoro ir para Vitória, acho Vitória uma cidade maravilhosa, se eu pudesse eu morava lá. Maravilhosa, claro, em alguns aspectos, é muito pequena, né? Rapidamente você sai de um lugar para o outro, então Vitória é muito boa de estar lá, assim, muito, muito tranquilo. Mas, claro, tem lá seus problemas também. Tirando isso, pessoal, claro, lá na minha dissertação de mestrado, eu estou investigando, né, estou estudando como que o esporte é tratado num currículo de formação de professores, né? Então, eu estudo uma área, que é a área chamada de formação docente, né, formação de professores, e currículo, e especificamente estudo o esporte, né, durante a formação. Pois bem, dito isso, pessoal, uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse primeiro contato que a gente tem é saber um pouco, assim, de onde vocês são, né? E mais ou menos assim, como é que vocês chegaram até o curso de Educação Física aqui, né? Pelo menos assim, vocês são do Espírito Santo, são daqui, quem que é de Manhuaçu, quem é de fora de Manhuaçu, o que vocês me dizem aí? O Rock eu já sei, né? Eu vou apresentar o Rock, Rock Neto, que está aparecendo para vocês. Ele é de Manhumirim, né, Rock? Joga voleibol muito bem e é um dos nossos alunos que tem impressionado muito com a capacidade intelectual que tem. É muito bom trabalhar com o Rock. Ultimamente ele andou meio distante da gente aí, mas sempre que eu dou aula para o Rock, infelizmente nesse semestre eu não vou dar aula para a turma do Rock, que é uma turma muito forte, muito boa de trabalhar, mas o Rock ele sempre foi um aluno que trabalhou com uma qualidade muito alta nas suas coisas, né? Nunca deixou a qualidade baixar. Então, eu tenho orgulho de falar que eu dou aula para o Rock Neto aí, tá? Né, Rock? Gostei da parte que me toca.
Tá. Não podia ser diferente, né? Aqui tem um outro aluno que no semestre passado eu não trabalhei com ele, que é o Antônio Júnior, né? Que é o nosso querido Maranhão, né? Veio lá de longe para poder estudar educação física aqui, né? Teve a comodidade de ter parentes por aqui. Antônio, divertidíssimo, né? Não sei como é que tá as relações do Antônio com a educação física agora, né? Visto que eu passei aí um tempo afastado da turma dele, mas adoro a turma do Antônio, é uma turma bastante divertida de se trabalhar. Cada turma ela tem uma característica diferente, né? Isso não é nem às vezes é melhor em alguns aspectos, às vezes é pior em outra. A turma do rock é ótimo para trabalhar, o conteúdo rende demais, mas também é uma turma bastante exigente, né? Então não dá para deixar as coisas muito paradas. A turma do Júnior tem uma outra característica, uma turma divertida, uma turma que dá para brincar bastante, é uma turma que não que na do rock não dê para fazer isso, mas a característica marcante da turma é um pouco diferente, né? Descobriremos qual será a característica marcante da turma de vocês. Então, esses dois alunos Eu aqui, larguei ela, viu, professor? como é que é? Eu larguei ela. Largou ela o quê? A turma que eu tava, agora eu vou ficar com a do quarto no outro período. Talvez seja mais sossegado, né, Antônio? Pois é. Que aí dá, porque como você tinha chegado, Tomara. você tinha chegado um pouco depois, aí também isso gera dificuldades, né? Assim, muita coisa para fazer. Uhum. Eu vou começar a perguntar por nomes aqui, pela ordem que me aparece, pessoal. João Vitor Martins. É de onde e por que escolheu educação física? Alô, boa noite a todos. Alô? Alô, boa noite, João Estão me Vitor. escutando? Boa noite. Tô escutando legal. Eu sou de Alto Jequitibá. Bom, eu escolhi fazer educação física porque eu gosto muito de praticar esportes, acompanho muito esporte. Bom, e decidi fazer o que eu gosto, né? Que é ir para essa parte do esporte. Por isso eu decidi fazer educação física. Beleza, João, isso é muito comum, tá? Depois eu vou falar um pouco assim, de como é que eu escolhi a profissão, ao longo do tempo também vocês vão identificando isso, mas não vai muito longe disso, sabe? Isso já foi até tema de pesquisa científica, de que os alunos buscam a educação física por uma proximidade com o esporte ou com a saúde, tá? A Lohane Barbosa. Oi, boa noite. Eu sou de Santa Quitéria, pertence a Santana de Manhuaçu. Santana, pertinho. O que você veio para a educação física, Lohane? Então, por interesse ao esporte, até mesmo à saúde. Algum esporte específico? Na verdade, eu gosto de todo tipo de esporte, né? Era Também é a aula que eu comum. mais gostava no ensino médio. Isso é bem comum também. Eu também sou desse aí que faz de tudo um pouco, sabe? Eu sempre tive minha vida ali no futebol, futsal, né? Não que eu jogasse bem, mas que é o que eu mais fazia. Aí na faculdade eu me aprofundei um pouco mais no handball, né? Descobri o basquete, porque eu nunca tinha tido aula de basquete na educação física escolar. E aí quando descobri o basquete, assim, usei bastante o basquete, procurei aprender o máximo possível. A mesma coisa o voleibol, né? Eu tinha aprendido um pouco na escola, mas na faculdade podia aprender um pouco mais. Mas aí também depois fui descobrir uma série de outras coisas, né? Lutas, práticas de aventura, tal. A própria ginástica de academia foi uma coisa que eu pratiquei muito depois, né? Fui praticar corrida de rua também depois de formado, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, apesar de não estar praticando atualmente. Mas enfim, né? Dá para fazer bastante esse interesse amplo, assim, não é um problema, não. Isso é também muito comum na educação física. Arthur Valério, já falou que é de Jequitibá. O que você vai fazer na educação física, Arthur? É, eu sempre gostei muito de praticar esporte, acompanho futebol todo dia, então eu gosto muito de esporte mesmo. De acompanhar futebol, assim, eu até acompanho, mas não tenho acompanhado muito no último ano, não. Um pouco assim que a gente vai perdendo interesse, vão acontecendo algumas coisas que desestimulam a gente, sabe? Acompanhar futebol, tipo quando o time da gente é rebaixado, sabe? Mas são detalhes, assim, né? A gente se aproxima, se distancia, mas enfim. Meu problema de distanciamento nem foi propriamente o rebaixamento do Cruzeiro, mas é você perceber que aquele clube que você torce, que você dedica parte do seu tempo ali, de repente está envolvido em tanta coisa errada que realmente você vai perdendo um pouco do interesse de acompanhar. Mas eu continuo acompanhando o futebol de forma geral. E se eu não acompanhei um pouco menos, por dedicar atenção a algumas outras coisas.
Mas uma coisa que a gente vai fazer ao longo do tempo, em outras disciplinas, é analisar jogo, analisar critério mesmo, de ver assim, por que esse time ganhou, por que aquele outro time perdeu, qual foi o erro, por que esse esquema foi melhor que aquele, onde é que o Rogério Ceni conseguiu ter vantagem sobre o Abel Braga no jogo do Flamengo ontem. No caso, foi na arbitragem. A arbitragem meteu a mão no Inter ontem. Isso prejudicou bastante o Internacional, mas enfim, né, também tem os méritos ali de como que a equipe organiza, ou então até mesmo analisar o time do Flamengo de 2019 e falar assim, mas por que o time do Jorge Jesus era tão bom daquele jeito, né? Enfim, o que o Palmeiras fez de errado no Mundial? É tudo, né? Fez tudo errado, mas né, para botar no papel assim, o que ele fez de errado, né? Enfim, são coisas que a gente aprende também aqui no curso de Educação Física, e se for área de interesse, vocês vão poder desenvolver mais esse interesse de vocês. Obrigado, Arthur. O João Vitor, né? Tem o João Vitor Martins e tem o João Vitor. João, de onde que você é, cara? Eu não estou conseguindo te ouvir, João. Se não der, pessoal, às vezes para falar, tiver algum problema no áudio, pode escrever no chat também, que aí eu leio aqui para todo mundo vai receber. No chat dá para mandar mensagem para uma pessoa só, né? Igual eu vou mandar uma só para o João Vitor aqui, né? Aí vai aparecer para ele. Às vezes acontece, quando vocês estiverem usando o celular, vocês vão ter que passar a barrinha de rolagem para trás e apertar e segurar para poder falar. Aí depois, aí sim vocês vão conseguir. Mas se quiser, João, por agora, pode escrever por aqui. Ó. Então, o João de Martins. Nossa, o outro João Vitor de Martins Soares. Ô, João, você não foi meu aluno lá, não, né? Entendi, João, que é do fone. Eu fui professor da educação básica, né, Martins Soares, durante bastante tempo, e trabalhei lá, foi um momento muito importante da minha carreira lá, foi trabalhar lá em Martins Soares. Você também veio do esporte, João? Também o interesse pelo esporte falou mais alto? O esporte e a saúde, né? Que não foge muito à regra, né? Em relação àquilo que eu tinha falado anteriormente. Agora tem 3 João Vitor aqui. Agora o João Vitor Emerick. O João Vitor Emerick. De onde que você é, João? Tá escutando? Tô te escutando. Pode falar. Sou João Vitor Merick, sou de Alto Caparaó, Minas. Eu tô pensando em fazer esse curso, mas pelo licenciamento C da CBF para técnicos de futebol. Vou falar disso, João, depois, tá? Curiosamente, essa informação já está até na apresentação que eu vou fazer para vocês, se dá tempo de fazer de boa. É uma coisa a se pensar, cara. Né? Não só para ter o diploma, para concluir esse critério lá, né? Mas também pela formação pessoal mesmo, cara. A faculdade é um momento de amadurecimento, que se for bem aproveitado, você pode desenvolver muitas qualidades suas que serão necessárias até mesmo fora da profissão, né? Então, é importante pensar nessas questões. Então, quem sabe a gente vai ver um técnico. Então, precisando de técnico bom, cara. Tá difícil técnico bom no Brasil. Bom até que tem, né? Mas a gente tá precisando de técnico num nível altíssimo e a gente não tá tendo, não, sabe? Verdade. E outra coisa, né? Paga muito bem. Quando você chega lá, né? Quando você chega lá, paga muito bem. Obrigado, João. O Arthur Meirink, ou Mairink, né? Eu já vi as duas pronúncias aqui na nossa região. É Mairink mesmo. Mairink, né? Isso. Eu sou de Luisburgo, sabe? Bem pertinho de Manhuaçu. Minha cidade é conterrânea. E eu busquei educação física mais por inspiração de um professor mesmo, que dava muito bem aula e eu me inspirei nele, sabe? E gostaria de chegar no nível dele, assim, de dar aula, sabe? Posso saber quem foi? João Paulo. João Paulo Machado. Isso aí. O nome e sobrenome dele.
O João Paulo muito ligado à área esportiva. O João Paulo se formou na mesma faculdade que eu, né? E se formou no mesmo ano que eu, só que ele era da turma que estudava durante o dia e eu era da turma que estudava durante a noite. Né? E depois a irmã dele, Ana Paula, também se formou em educação física, né? Eu acho até que ela não exerce educação física, mas também se formou em educação física. E o pai dele é dono de uma loja de artigos de pesca e aqui em Manhuaçu, camping, pesca e tal. Então, conheço bem o João Paulo, sabe? Sei, sei. E isso aí também foi muito comum para mim, o Arthur, porque eu em Luisburgo, lá na Estadual Joaquim Quinuppi, eu também tive um professor lá que eu falei, pô, cara, você é foda, cara, eu quero ser igual você quando eu crescer, né? Foi mais ou menos ali, eu estava no 8º ano, né? Que era a 8ª série, né? E a gente já ia para o ensino médio depois, que foi o professor Cérvulo Franklin de Oliveira, que atualmente tem uma clínica aqui em Manhuaçu, né? Chama Clínica Personal Training. E ele me mostrou o que era educação física, né? Pelo menos o que era uma parcela da educação física. Aí, a partir do que ele me mostrou ali, eu resolvi avançar um pouquinho, sabe? Em relação à possibilidade que ele me demonstrou. E cheguei até já a dividir evento com o servo, cara. Então, assim, quando você estava na escola, o João Paulo era o topo da montanha para você, né? Você queria chegar no topo da montanha, era ser igual ao João Paulo. Mas Exatamente. você pode ver que você pode descobrir que existem montanhas mais altas também, tá? E eu acho que isso que é legal, porque quando eu cheguei na faculdade, quando eu via o Cérvulo, eu queria ser professor igual a ele, cara. Quando eu cheguei na faculdade, eu descobri outros professores, eu falei, cara, eu quero ser igual a esses caras aqui agora, porque eu descobri que eu podia, né? Eu descobri que não tinha nada que me impedia de ser um professor universitário também, então eu corri atrás deles, sabe? Porque meio que o João Paulo meio que foi o primeiro, né? Então a gente não tem muita comparação. Com certeza, mas é Não tem. perfeitamente compreensível isso que você tá vivendo, sabe? Uma outra hora a gente pode conversar sobre outras questões, mas que mal lhe pergunte, né? Você é filho de quem lá em Luisburgo? Do Aridalton, Ele dá. salão. Sim, sim. Acho que eu não sei se eu cheguei a cortar cabelo, porque eu sei cortar cabelo lá com a Marisa, mas eu sei quem é, né? Pelo Você menos. sabe quem é, né? E eu acho que você sabe quem é minha família lá também, né? Se eu não me engano, eu já te vi em algum lugar. Tipo, você não me é estranho, sabe? Eu sou irmão do Essim, né? Do S. Ah, tá, do S sim. Família Portira Grande, no Luisburgo. Aham. O irmão dele, irmão claro, irmão da Rosinei também, né? Pelo menos até o que me consta até hoje, nós somos do mesmo pai e da mesma mãe. Enfim, uma outra hora a gente pode conversar, cara, às vezes até mais reservadamente. A minha saída de Luisburgo, ela foi muito importante para mim, sabe? Porque às vezes quando você mora numa cidade pequena, você acaba sendo limitado por uma série de coisas de morar numa cidade pequena. Então, sair para estudar foi uma coisa muito importante para mim, porque eu descobri um mundo que eu não fazia ideia que existia enquanto eu morava lá. Hoje as mudanças elas chegam mais rapidamente na gente, né? Mas naquela época não era tanto assim. Pois bem, agora tem um aqui que está marcado como usuário do Zoom. Aí uma coisa que dá para vocês fazerem aqui, galera, que a maioria já fez, é renomear, tá? Então, ao renomear aqui, vocês podem colocar o nome pelo qual vocês gostariam de serem identificados aqui. Quem que está de usuário do Zoom aí? Não consegui contato. Zuleika, de onde você veio e por que veio para cá? Zuleika levantou a mão. Vai, caiu? Pode falar, Zuleika. Não, Tá ouvindo, Zuleika? Quando você quiser, Zuleika, pode falar. Sim, claro. Pode falar. A Zuleika está aqui no chat, né? Tá mandando para todo mundo.
E por que você veio para a educação física, Zuleika? Tá passando uma. É curioso isso que a Zuleika colocou aqui no chat, porque tem diminuído ao longo do tempo, né? Na última turma, por exemplo, eram pouquíssimos alunos que diziam que queriam ser professores, né? E isso tem diminuído bastante, assim. Então, muitos vêm para a educação física pela sedução da área esportiva, né? E também pela questão da área da saúde, não trabalhar em academia e tal. Então, Zuleika, você vai poder desenvolver muito mais seu interesse pela educação infantil, né? Apesar de que eu vou conversar algumas coisas com vocês, mas vai dar para você ver bastante coisa, sabe? Para ampliar bastante esse seu interesse. Agora, a Ariane Petronilho. Ariane, pode falar no chat, pode desligar o microfone e falar também. De onde que você é? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Sou daqui de Manhuaçu mesmo, tá? E a minha família, sou sua conterrânea, que sou de Luisburgo também, minha família. Imagina minha família de lá. Minha família é de lá, né? E eu escolhi educação física porque no ensino médio nunca gostei de atividade física, fui começar a gostar mais tarde. Então desenvolvi uma paixão e gosto de estar fazendo isso. Sempre procurei fazer atividade física e tudo. Por isso eu optei em ingressar nessa área. Você tem uma atividade física específica, Ariane, que você pratica? Eu gosto muito de funcional. Vai no treinamento em academia, né? Isso, aham. A academia que eu estou falando agora, tipo academia de ginástica, mas é um conceito muito amplo, né? Tem muitos tipos diferentes de atividades que acontecem dentro de uma academia de ginástica. Mas esse tipo de treino, que você chama de treino funcional, ele é uma tendência um pouco diferente dos tradicionais aparelhos de musculação mesmo. Mais tarde também você vai poder desenvolver mais e descobrir mais sobre essa área de interesse, saber como é que isso existe em outros países, saber como é que isso deveria existir. Nem sempre o que a gente vê na prática é a forma como deveria acontecer, né? Enfim. Mas é importante que você tenha colocado isso. A Maria Giovana. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou de Ipanema, se deve ter alunos também isso, que estudam aqui, que são daqui e estudam aí com você. E eu escolhi educação física porque eu sempre me interessei nessa área de esportes, saúde e bem-estar. Eu, desde pequena, eu praticava atividade física pela minha saúde e eu comecei a gostar disso, sabe? E eu me interessei bastante, porque eu via o Felipe, o Fernando trabalhando lá na academia, e eu tinha vontade de estar trabalhando junto com eles, né? Porque eu vi o trabalho deles e eu me interessei bastante. Então, é isso, e eu gosto muito de treinar. É uma coisa que eu realmente gosto de fazer e é por isso. Eu tenho uma teoria, assim, sabe? Eu já treinei muito em academia, sabe? O Henrique foi muito modesto quando ele falou para vocês ali. O Henrique já foi um dos melhores atletas, né, do levantamento de peso de Minas Gerais, assim, já pegando pódio mesmo aí de campeonatos. Ele era muito grande. Tanto que vocês vão ver que o e-mail pessoal dele é Henrique Gigante. Sempre foi. Ele usa esse mesmo e-mail há muito tempo, sabe? Mas aí depois ele teve que ir se afastando por umas questões de saúde, aí ele chegou nessa área acadêmica onde ele podia desenvolver todo o potencial que ele tinha, às vezes que ele nem sabia que tinha, né? Mas o Henrique, assim, mesmo antes de chegar na faculdade, ele já lia artigo de jornal em inglês para saber mais sobre musculação, já muito interessado em tudo. E eu treinei bastante, assim, não tanto quanto ele, não cheguei nem perto de treinar tanto quanto ele, mas eu tenho uma teoria sobre quem fala assim que gosta de treinar em academia. O pessoal pode ser louco. Assim, puxar ferro não é agradável. Né? A musculação, sim, para quem gosta. A musculação é uma desgraça. Só tem um problema, né? Ou uma solução. A musculação é o melhor método de treino que existe.
Então, Uhum. assim, tem muita coisa boa na musculação, não entenda mal, por favor, Maria. Minha filha chama Maria também, não Maria Giovana, é Maria. Tá cantando no banheiro aqui, vocês ouviram as cantarolações, é dela, tá com a porta fechada, mas de vez em quando vem um barulho de lá. Que na musculação você consegue mexer muito facilmente em todas as variáveis do treinamento. Então, ele é muito fácil de se manipular e os resultados, né, são muito rápidos dentro do chamado treinamento de força, né, que é a popular musculação. Mas que o treino, né, você vai calejar a mão, você levar um treino em alta intensidade vai ter uma ardência muscular absurda. Dependendo do dia que você sai da academia, você não vai se a academia for no segundo andar, você não vai conseguir nem descer as escadas da academia. Aqui é no quarto. Porque, pois é, eu tinha dia de eu sair de lado da academia, descendo as escadas, porque não conseguia. Tinha dia de eu chegar em casa, pra vocês terem ideia, eu não consegui levantar a mão para passar o shampoo na cabeça. Então, eu tinha que abaixar a cabeça para passar o shampoo na hora do banho. Essa é a tal, essa é a Tamanho tal era... da dor que vale a pena. Não, mas nem era de dor, era por fadiga muscular. Chega um ponto Ah, do sim. treino que você não sente mais dor, né? Mas o músculo extremamente fadigado ao ponto que você não consegue manter um padrão de caminhada, né? Isso é muito bom, você se sentir capaz de chegar nesse nível de treino. Mas eu brinco e falo que quem fala que gosta de puxar ferro só pode ser louco ou nunca treinou direito, porque realmente o treino ele pode ser extenuante. Mas eu entendo porque a gente se sente muito bem ao terminar uma sessão de treino, né? Poxa, hoje o treino foi legal, hoje eu consegui cumprir os intervalos, consegui fazer as repetições necessárias, hoje eu vou realizado embora, né? Essa sensação é muito boa, né? Agora, o fazer o exercício em si, nem sempre ele é agradável, às vezes ele é muito Tem uma técnica. é muito extenuante, né? Isso é a dificuldade, mas o preço que se paga, né, pelo condicionamento físico, né, pelo desenvolvimento da aptidão física, enfim. Mas eu compreendo bem você, Giovana, não há nenhum pecado em você gostar da musculação, não, tá? Mas mais futuramente eu vou descobrir se você é louca ou se você nunca treinou direito. Tá? Mas é puxado. Bom, eu acho que está faltando aqui agora, depois da Maria, só o Washington. De onde que você é, Washington? Tava aberto o microfone, você fechou ele agora. Isso. Tá conseguindo falar? Se não tiver, manda no chat aqui pra gente. Washington de Manhuaçu também. E o que trouxe até a educação física? Algum esporte específico, Washington? Futebol. Futebol de campo mesmo, então, né? Não futsal em si, né? Mas futebol de campo mesmo, né? Bom, feitas essas apresentações iniciais, pessoal, eu tinha preparado uma apresentação para hoje, né? Eu não vou fazer essa mesma coisa lá na disciplina de jogos, tá? Porque a disciplina de jogos tem uma lógica um pouco diferente. Mas aqui, qual que é a ideia de trazer vocês para essa conversa? Primeiro é saber quem são vocês, né? E por que vocês vieram para a educação física. Então, de maneira geral, vocês compõem aquela pesquisa que eu mencionei antes, né? Que a maioria dos alunos que chegam ao curso de educação física, eles chegam por uma identificação com o esporte ou com a saúde, né? Então, dificilmente chega alguém aqui com uma identificação fora
dessas duas áreas de conhecimento, vamos dizer assim. Bom, o curso de Educação Física ele não vai contradizer vocês em relação a essas escolhas, mas ele vai ampliar muito, 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 né, a ideia que vocês têm de Educação Física, né? Para nós fazermos uma discussão mais adequada na próxima aula, eu queria pedir a vocês uma pequena tarefa para a próxima aula, né? Mas não é uma tarefa formal, não. É só para vocês fazerem um exercício de reflexão, né? Pensar um pouco sobre isso. Se puder fazer uma anotação no celular para não esquecer, né? Para não correr o risco. Se vocês quiserem discutir coletivamente no grupo do WhatsApp sobre a pergunta, também podem fazer. Queria até pedir o Roque, mas o Antônio para não interferir tanto nessa discussão, né? Porque aí já vai vir com uma resposta muito qualificada, né? Lá do 7º período. O Roque não tomou pau, não, tá, pessoal? O Roque não foi reprovado, não é porque o Roque chegou, o curso já estava acontecendo, ele ficou com algumas disciplinas para trás. O mesmo caso do Antônio, viu? O caso deles é muito contrário, né? Não é ter sido reprovado na disciplina, não. O que eu vou colocar para vocês, eu vou colocar aqui no chat, né? O que vocês entendem como educação física, né? Então, está aqui no chat a pergunta, né? O que vocês entendem como educação física, né? Faltou, a cabeça funcionou mais rápido do que a mão, né? O que vocês entendem como educação física? E aí nós vamos começar a discutir essa disciplina a partir das referências que vocês trazem, né? Então, para vocês, o que é a disciplina, né? O que é essa coisa que a gente pergunta educação física? E aí, para aproveitar esses 3 minutinhos extras que eu tenho com vocês, extras não, né, que nós ainda temos, eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha escolha pela profissão. Bom, eu morei até 18 anos na roça, né, morava num sítio lá em Luisburgo, né, sítio que a minha irmã mora hoje, estudei na escola lá onde o Arthur estudou, né, que é a Escola Estadual Joaquim Quinub, então eu estudei escola pública. Quando eu fiz a opção do vestibular, né, eu até fiz o vestibular da Universidade Federal de Viçosa, mas eu não fazia ideia de qual era o nível de exigência de um vestibular de federal. Fiquei ali a 3 pontos de ser aprovado. Se eu conhecesse realmente o que se esperava de mim, talvez eu teria cuidado mais da minha formação escolar. Fiz muita coisa, era considerado um bom aluno na escola, fazia muita coisa. A gente fazia de recital de poesia aos campeonatos, né, que eu adorava participar, né? Tive uma proximidade muito grande com o esporte, e ali pela 8ª série, né, o que seria equivalente hoje ao 9º ano, eu tive uma questão assim, eu ia ser professor, né? E durante muito tempo eu pensei de por que eu ia ser professor, né? Muito tempo depois, né? Agora, recentemente, e eu descobri que era a única profissão que eu conhecia. Eu não conhecia bem nenhuma outra profissão. Ou eu ia ser lavrador, né, trabalhar na roça, né, cuidar do sítio, mas nosso sítio era muito pequeno, não tinha muita perspectiva de vida cuidando de um sítio tão pequeno. Hoje em dia até tem mais perspectiva, né, com essa questão dos cafés de qualidade e tudo mais, mas que também depende de algumas coisas, né? Então eu ia ser professor, porque eu não queria ser lavrador, eu queria mais no mundo do que uma enxada lá no meio da roça. Trabalhei o suficiente na roça para saber que não era aquilo que eu queria fazer da vida, né? Cheguei a trabalhar R$10 por dia, para vocês terem ideia, né? Hoje eu ganho um pouquinho mais que isso. E aí, quando eu escolhi a profissão de professor, eu falei, tá, mas eu vou ser professor de quê? Poderia ser professor de biologia, poderia ser professor de história, de português, eu adorava essas áreas de conhecimento, geografia, enfim. Mas aí a educação física, né, também pelo gosto com o esporte, foi a área que me atraiu naquele momento. E aí eu fui para a faculdade. Aí, para finalizar esse ponto com vocês, muita gente me criticou quando eu escolhi ser professor, né? Quando eu cheguei na faculdade, muita gente me criticou porque eu estava na educação física, porque eu tinha um potencial intelectual para estar em áreas mais valorizadas. Quando eu cheguei na Faculdade do Futuro para dar aula, eu encontrei várias daquelas pessoas que falaram que ser professor era ruim, sendo professores. Pessoas que se formaram na farmácia, trabalharam como professores, sujeitos que trabalhavam em outras áreas, né, do direito, por exemplo, viraram professores, da enfermagem viraram professores. E aí a pergunta que eu faço é, ser professor não é ruim? Então, o que essas profissões estão fazendo dando aula, então, já que dar aula é tão ruim assim? Enfim, nós nos vemos, então, às 9h10 na disciplina de jogos, vamos fazer um pouquinho